É o Além da Notícia aqui pela TV Canção Nova, sempre com temas de atualidade importantes para nossa família, para nossa vivência, para os nossos relacionamentos. E hoje trazendo-nos aqui também um assunto de maior importância hoje para as nossas famílias, guarda compartilhada, alienação parental, que a gente ainda não tocou, mas vai tocar daqui a pouquinho. E a doutora estava me explicando aqui. Doutora, vamos fazer aqui agora um exemplo para que ninguém fique com dúvidas de como funciona a guarda compartilhada. E a senhora estava aqui me explicando fora do ar de forma tão bela. Bem, nós temos que olhar o dia a dia da família para fazer essa equiparação de tempo. Se eu tenho pai e mãe próximos, que tem condição de o pai levar para a aula, a mãe busca, almoça com um, pode jantar com outro, dorme numa casa, no outro dia reveza, e assim eles se entenderem, ótimo. Por isso que é uma investigação detalhada de cada caso. Mas temos um pai que mora num bairro e a mãe mora no outro, o horário de trabalho dele não permite esse trânsito partilhado. Não, então o filho ficará comigo quarta, quinta, sexta, sábado e com a mãe o restante dos dias. Não, eu prefiro uma semana em cada casa. Eles que vão me trazer informações para que eu possa interferir o menos possível na vida deles. Então, existem as possibilidades para serem estudadas e o magistrado sugerir ou ele determinar que seja daquela forma? Eu trabalho assim. Uhum. Já não é agradável estar com um processo judicial. Estar em demanda não é nada agradável. Estar numa sala de audiência não é nada agradável. Por mais que a gente tente tornar o ambiente menos formal, mas não é agradável. Então, eu estabelecer uma rotina dentro de uma família que eu nunca convivi é muito complicado. Eu procuro respeitar ao máximo o modo de vida deles. Então, por isso que eu busco essas informações. Doutora, agora vamos pegar os casos em que terminam sendo os mais complicados, em que a mãe quer ficar com o filho, o pai também quer ficar com o filho, porém os dois não conseguem se entender. A um é determinado que pague a pensão. Aquela pensão é utilizada pela mãe para outros gastos que não são com a criança se relaciona sempre mais com o pai, mesmo morando com a mãe. Estou trazendo um exemplo concreto. É aquele pai quem arca com muitas coisas da criança que a pensão que ele pagaria deveria ser usada, a mãe não usa. Existem situações complexas. Como olhar para essas situações? Bem, a lei... Desculpe aqui, só mais uma vez interromper. Quando aquela situação que tem aqueles dois, o casal que não se relaciona, e que há sempre uma relação difícil, e aí a criança, ela fica no meio de uma briga. O pai, por exemplo, cumpre com seus deveres que foram estipulados pela justiça, todavia a mãe que deveria cumprir com os seus não cumpre também, não usa, por exemplo, o dinheiro para aquilo que deveria usar. Me ajude. Sim. Ou ajude essa família. Vamos lá, então. Bem, os pais que não se entendem e disputam uma guarda, já é a premissa, você já me traçou inicialmente as premissas para a existência da lei. São pessoas qualificadas, querem exercer o papel de pai e de mãe, não se entendem como marido e mulher, mas são pessoas qualificadas, são pessoas que amam aquele filho, eles precisam só ajustar o mínimo de convivência entre eles. Mas o meu foco não é a convivência entre eles, porque já acabou. Eles já romperam. O meu foco é o bem, o desenvolvimento e a saúde do filho que eles tiveram. Esse casal... Se chegar num grau assim muito extremo de agressão e desentendimento, eu posso colocar em atendimento. Vão fazer terapia e eu terei relatórios que vão me informar de como está a evolução
do relacionamento deles que não tem nada a ver com a guarda compartilhada, mas eu posso, no entendimento que eu tenho da lei e dos procedimentos, também trabalhar assim. Se ambos querem tanto, eles são muito bons e esse filho só tem a ganhar. Se eles me provarem que são bons mesmo, essa criança só está ganhando, já que perdeu a convivência na mesma casa com os dois. E se houver o interesse de ambos de ficar com a criança por interesses secundários e ambos não são tão bons assim? Bem, eu espero descobrir isso na instrução do processo. Como se descobre isso? Com estudo psicológico, com estudo social, com entrevistas com pessoas que convivem, os ambientes frequentados pelos filhos, escola, igreja, cursos extracurriculares. É uma forma, clubes de recreação, são formas, são ambientes que nos trazem informações importantes. O estudo social ele é feito sem agendamento e o psicológico também. Então não tem como você se preparar para receber a equipe. A equipe vai chegar e vai fazer um contato e já vai ter a impressão e o início desse estudo. Vamos passar a questão dos alimentos. A lei prevê prestação de contas, que era uma busca muito grande do pagador. O que diz a lei de alimentos? Ambos contribuem com a capacidade de cada um de pagar. Nem sempre pode ser 50% dada a diferença. Então as duas partes devem de contribuir. Ganho. Exatamente, dentro da sua possibilidade de ganho. Não é só uma parte? Não, nunca foi. Nunca foi só uma parte. Esses dois que contribuem para o sustento e sobrevivência do filho têm direito a pedir prestação de contas do gasto. E se a prestação de contas constatar que aquela prestação foi falsificada e que a parte de um não está sendo usada como deveria? Eu estou trazendo casos concretos. Ronaldo, nesse processo de prestação de contas, vai poder atuar um perito contábil. Teremos peritos trabalhando e assistentes técnicos das partes. Esses peritos vão me apontar se houve fraude ou não. Não é difícil. Movimentação bancária hoje, né, é muito fácil a gente seguir um dinheiro, né? Quando se descobre uma falha dessas de uma das partes, aqui aquela parte que incorreu na falha está ali sujeita? Bem, então nós vamos ter um processo de guarda compartilhada. Você já me trouxe um processo de alimentos com prestação de contas, onde se verificou uma fraude. Bem, essa fraude, a parte que tiver interesse, poderá movimentar um processo de ressarcimento de dano, de reembolso e assim adiante, podendo chegar até num processo criminal. Não descarto. Doutora, como fica, neste caso, a criança que vive com uma das partes a maior parte do tempo, está no meio dessa disputa e ela sente-se constrangida de estar vivendo isto? Faz tratamento psicológico, porque não suporta, inclusive sua saúde é afetada. Aquele acompanhamento ou aquela audição da parte da criança, que importância tem nesse processo? Bem, nós já passamos agora por um processo de alienação parental, né? O teu último relato agora me leva a uma situação de alienação parental. A criança, desde que ela se manifeste, eu já ouvi crianças de 3 anos, ela tem que ser ouvida. Eu acho assim inconcebível trabalhar num processo de disputa de guarda onde uma criança não é ouvida. Ah, mas e se ela foi alienada e ela já chegar preparada com o depoimento pronto? Criança não mente.
ela pode chegar instruída, preparada, ela pode sofrer alienação, mas no ambiente que nós ouvimos, não estando nem o pai nem a mãe presente, apenas os advogados e o representante do Ministério Público, aquela criança, ela vai sentir o ambiente favorável a desabafar, a relatar as verdades e toda a vivência dela, por mais que ela seja treinada. Se ela for num grau muito grande alienada, eu vou ter traços de linguagem corporal. Ela vai chegar lá com unha roída, dedo roído, com sinais de mutilação, com falha no couro cabeludo, com tique, com movimento, que nós vamos fazer essa leitura e nós vamos investigar. Uma criança que ela tem amor, carinho, que ela é compreendida, ela se assenta e ela consegue conversar. Deixa eu citar. Ela desenvolve um pensamento. Deixa eu citar o caso de uma criança, porque eu escutei pessoas antes desse encontro com a senhora aqui. Eu percebo que sim. O caso de uma criança que a mãe não vive mais com o pai já vive com uma outra mulher. Esta criança, ela precisa passar os dias com o pai, a que foram destinados, e ela não quer ir, mas ela se vê obrigada a ir. A madrasta demonstra não gostar dessa criança, xinga, fala coisas feias para a criança, e a criança, ficando nervosa, passa inclusive a vomitar. As reações dela chegam Sim. ao vômito. E essa madrasta pega a criança, passa a mão no vômito e faz ela lamber. Como caracterizar isso? Bom, isso é um caso de polícia, né? Do jeito que está sendo colocado para mim... desculpe, eu estou dizendo, um banana, porque vê aquilo, não faz nada e diz que a criança está sendo educada pela madrasta. Bem, eu vejo excessos, né? A criança sendo submetida a situações vexatórias, humilhantes, que já levaria a cortar essa convivência, que seria a visitação, né? E se há um exercício de guarda compartilhada, já dá para diminuir os períodos ou já cortá-la. São relatos muito sérios e que devem ser levados ao conhecimento de um profissional da justiça, que seria, no caso, um promotor de justiça. Se a mãe já fez isso, mas porque a justiça demora, ela não teve a resposta ainda, ela já se negou a liberar a criança e ela agora corre, esconde a criança, ela também está errando? Olha, eu sou mãe. Se eu visse o meu filho numa situação dessa, eu também não deixaria o meu filho ser exposto novamente a essas circunstâncias. Isso é pernicioso. Isso é prejudicial e não faz bem. Quando houver a negação da entrega e houver um desentendimento, essa mãe deve ir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência e cuidar deste filho ou desta filha. Então, não é porque existe uma determinação de convivência que ela não pode, em situações extremas como essa que agora você me relata, a mãe ela é a guardiã, pelo que eu vi, não é guarda compartilhada. Né? Se é num final de semana, foi lá para passar o final de semana, é Exato. Convivência. Sim. O dever de guardar pela saúde, de velar pelo bem-estar e crescimento é da mãe. Está acima de qualquer outro direito, de qualquer outra pessoa. O direito e o dever da mãe, nesse caso específico, se sobrepõe ao direito de convivência do pai. Doutora, aí agora eu pergunto para a senhora, e o que é alienação? Uma boa explicação. Alienação parental. Bem, alienação parental, ela veio para a nossa legislação em 2010. Embora seja uma prática, eu te digo que se a gente pegar a Bíblia, a gente vê relatos, né, de situações em que a gente identifica alienação parental.
quando alguém que exerce um poder de vigia, de controle sobre uma criança, e essa pessoa tenta desqualificar o pai ou a mãe. Então, vamos traduzir o que eu disse. Quando a mãe tenta desqualificar o pai, quando o pai tenta desqualificar a mãe. E esse desqualificar, vamos lá, falar mal, fazer uma má imagem do pai ou da mãe, não é? Exatamente. Desqualificar é dizer, seu pai não presta, sua mãe não vale nada, você vai lá para a casa do seu pai e volta assim. Não vai lá não, porque lá não é um ambiente bom, lá a família do seu pai é esquisita, sua avó é estranha. Esse tipo de comentário que passa no dia a dia e que é até tolerado, já é uma alienação parental. Num grau máximo, é instruir o filho e implantar falsa memória no filho para que ele passe a odiar o outro. Quem faz isso é quem detém a guarda, que tem maior contato. Essa pessoa que tem a guarda, o pai, a mãe, uma avó, um guardião, um parente próximo, começa a implantar falsa memória naquela criança. E a criança começa a absorver e criar na cabeça aquela imagem. O afastamento, a falta de aplicação da guarda compartilhada propicia a alienação parental. Porque a criança, ela tem o que é passado como verdade. Se a criança convive, ela passa a construir a imagem dela mesmo sobre o pai, sobre a mãe, sobre o avô, sobre a avó. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, uma pausinha aqui. Vocês viram que eu fiquei tenso aqui, ouvindo tantas coisas ao mesmo tempo, me vendo em tantas situações de pais e de mães. E daqui a pouquinho eu perguntei a propósito sobre alienação parental, porque existem também, a gente sabe, os casos que, mesmo não sendo alienação parental, eles são reais, de um pai ou de uma mãe que de fato não foram presentes ou não são presentes, carregam várias características negativas ou problemas sérios e que o outro se nega a compartilhar aquela criança com ele. A gente volta já já falando deste assunto no próximo bloco.